Olá pessoal, bem-vindos a mais um Alucinados por Velocidade aqui no portal High Speed Brasil. Começando mais um dia de discussões, tem muita informação, diversas disputas no último final de semana, além também daquelas notícias de quem vai, quem não vai, quem fica, quem vai. O Palmer vai para a Hungria com a Renault, apesar do péssimo desempenho na Fórmula 1. E o Castro Neves, vai ou não vai para o INSA, fica ou vai da Fórmula Indy? Ele falou que não depende dele nesta semana. O fato é que o mundo do automobilismo está recheado de informações. Estamos hoje aqui com a bancada repleta. Rodrigo Botana, muito boa tarde para você. Obrigado, mais uma vez, seja bem-vindo aí. Obrigado. Hélio Castro Neves, infelizmente, apenas 8º colocado em Toronto. Não era o resultado esperado pela maioria dos torcedores, por assim dizer. Concordo com você. Tá certo. Zigomar Farias, Zigo, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Venceu corrida no último final de semana da Fórmula V lá em Campo Grande. Voltando a vencer, voltando no ponto mais alto do pódio, Zigo. Graças a Deus, Matheus. Agradeço o convite para você, para o meu amigo Pedro, Rodrigo, que eu estou conhecendo hoje. Já há algum tempo que eu estou atrás de uma vitória. Porque todo piloto, quando senta num carro, ele quer vencer, cara. Sim. Todo mundo fala, mas você foi segundo, você foi terceiro. Segundo é o primeiro perdedor. Então, para quem está assistindo, foi legal o segundo, mas para o piloto ele nunca está satisfeito. E vencer sempre é muito gratificante. Já fazia muitos anos que eu não ganhava uma corrida e eu fiquei bem satisfeito. O pessoal um pouco mais saudoso aí do Marcas e Pilotos, Copa Clio, vai lembrar do Zigomar, o quanto que ele andava. A gente estava até aqui em off conversando, vendo a pasta de fotos, resultados. A história nunca morre pra gente que acompanha isso daí. E Pedro Rodrigo, chefe mandadário, o cara que manda e desmanda aqui com a gente. E aí, Pedrão? E deu o Hamilton de novo. Coisa que já falamos na última semana. Eu que falei ia da que ia Hamilton. da Hamilton na terra dele, mas ele teve um probleminha durante a semana com a organização da Fórmula 1. Foi o único piloto que não participou da parada da Fórmula 1 no centro de Londres, sendo que todos os pilotos da categoria andaram, menos ele, com seus carros, com carros antigos, com o Renault antigo. Um puta show numa quarta-feira à tarde que eu fiquei maravilhado. Espetacular. Transmitimos o show pelo portal, pelo Facebook do portal, que foi muito legal, mostrando os carros andando na pista, mostramos tudo. Mas a corrida não teve uma graça, tirando as 3, 4 últimas voltas com os estouros de pneu da Ferrari, né? A corrida até certo ponto realmente foi monótona. Teve aquela emoção da largada, o toque das duas Toro Rosso. Até fiz uma brincadeira com o Rodrigo essa semana. O Kvyat e o Sainz não estão falando a mesma língua. Aí eu categoricamente mando pra ele. É lógico, um é russo e um é espanhol. Eles não falam a mesma língua. Eu falei mesmo, o Pedro estava perto de mim, mas brincadeiras à parte, a situação da Toro Rosso tá complicada. Tá muito complicada. E o que antes era impossível, hoje já é aberto. Carlos Sainz pode sim sair da Toro Rosso, mas por uma quantia significativa. Senhores, para onde deverá ir Carlos Sainz? Começa aí, Pedro. Carlos Sainz deve correr de DTM. No próximo ano teremos corrida, além de ter a corrida em Sochi, vamos ter corrida em Moscou, né? É isso. Ou seja, ele tá tirando o Sainz da Fórmula 1. Zigo. Cara, a Fórmula 1 ultimamente tem sido tanto mais um negócio do que a captação de pilotos que têm talento realmente, que você vê o filho do cara que tem um caminhão e meio de dinheiro andando, quando tem tanto cara bom ficando do lado de fora. Então, infelizmente, eu não sei nem te falar para onde que o Carlos vai, se ele vai continuar ou não, mas eu acho que está ultrapassando os interesses do piloto, o negócio da Fórmula 1, e está ficando muito o interesse financeiro. Isso daí que está tirando muito brilho da Fórmula 1 nos últimos anos. É isso aí. Rodrigo. Então, falaram que o Sainz é para o lugar do Palmer na partida de Spa, na Renault. Não sei se é verdade, o comentário que falou. Mas acho que na Fórmula 1 não continua no que vem. Ele está fazendo muita erro infantil, bobo, entendeu? Pode correr no Global Rallycross, que o pai dele é piloto de rally, né? O Carlos Sainz. Entra no WRC, no Global Rallycross e tantas um outras. rally, né?
tantas duas categorias. Mas também foi falado muito essa semana na entrada de novas equipes, né? Exatamente, e aí surgiu um ponto de que a Honda pode estar entrando com a Toro Rosso ano que vem e um projeto para comprar a equipe Toro Rosso, a Honda. Voltar a ter uma equipe Honda. Honda. Montar uma equipe Honda. O campeonato para 2020 está sendo estudado 30 vagas. Então, você vê que essa empresa nova, a Liberty, ela tem uma outra cabeça. E hoje, nas últimas reuniões da FIA, participou tanto o Aston Martin quanto a Audi. Está vindo algumas empresas também interessadas. Não vai ficar só no jogo da Fórmula E. Estamos vendo que algumas também vão vir de novo para a Fórmula 1. Falaram que uma equipe chinesa entrar na Fórmula 1, né? Eu vi um comentário. Assim. Mas aí vem compra, vem com motor, vem com toda a estrutura, né? E a Force Indy, que teve a mudança de nome, já nesse grande prêmio já veio com o nome novo. E o narrador não conseguia falar o nome novo em nenhum momento da prova. É por isso que a gente vai chamar de Force India por enquanto. Né? A Force India está mudando de nome, as equipes estão mudando de nome. O Bottas também pode renovar com a Mercedes. Essa semana já anunciaram que 90% o Bottas pode renovar. O que antes era um completo estudo, hoje pode se tornar uma realidade. Mas a gente vai falar de muitas categorias, porque, tudo isso daqui é pra gente falar hoje e haja informação, haja disputa. Vamos falar um pouquinho da Fórmula V, aproveitar o Zigo aqui. Categoria esteve em Campo Grande, muitos pilotos, muita disputa, muita gente boa aparecendo na Fórmula V no centro-oeste do Brasil, Zigo. A Fórmula V está querendo se expandir. A ideia, Matheus, é que tenha um campeonato de Fórmula V em cada estado que tenha um autódromo. Isso é uma coisa muito legal, porque hoje a Fórmula V tem dado oportunidade de novos pilotos a participarem com um custo realmente baixo para se falando em automobilismo. Certo. E levar isso, por exemplo, Mato Grosso do Sul, que o autódromo estava lá, é um autódromo muito legal, e estava lá largado, cara. Quando a gente chegou, fazia mais de ano que acho que não andava um carro lá assim. E levar um campeonato para lá vai ativar de novo o automobilismo, vai fazer com que os pilotos voltem a andar, e vai ser muito legal isso aí. A galera lá se mostrou bem animada, foram 3 corridas da Fórmula V, o Zigo venceu a primeira, teve pilotos aqui que a gente conhece que também subiram no pódio, o Denardi esteve lá também, o Léo Assunção, a Suzane Carvalho, mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dos resultados. Vamos começar a passar das categorias aí, falar por onde os brasileiros andaram, e eu quero começar com vitória brasileira na Euronascar. O piloto brasileiro Felipe Rabelo venceu as 2 provas no traçado oval na Holanda, um grande desempenho para o carro número 56, ele que nunca tinha andado em oval, venceu. E venceu... Bem vencido, foi bem vencido. Pole, melhor volta, vitória nas 2 provas, sendo que era o primeiro contato dele com uma pista oval. Exatamente. Para aqueles que não sabem, a Euronascar tem uma puxada da NASCAR ali, então não é só o nome, não é só o modelo de carro que é bem parecido. É um grande trabalho do Felipe. Felipe, vou entrar em contato com você, a gente precisa bater um papo aí bem forte aí. Só vou esperar a autorização do chefe, tá? Calma aí, nada sem autorização do chefe primeiro. Brincadeira da parte, a cara dele ali, ó. E na primeira corrida o Felipe venceu, né? Sobrou. E com o Dumaré em segundo e o Delson em terceiro. Na segunda corrida o Felipe venceu com o brasileiro Marconi Abreu em segundo, ou seja, dobradinha brasileira na segunda corrida. Os meninos aí andando bem, o Marconi Abreu foi quinto na primeira disputa, com o Thomas Ferrando em terceiro. No campeonato, o Ferrando é o primeiro com 266, o Felipe é o segundo com 246 e o Abreu é o sexto com 227. Euronascar aí, uma categoria que você acompanha aqui também, você vê aqui nos nossos intervalos aí, a galera acompanhando muito a Euronascar. Vamos sair da Euronascar, vamos continuar na Europa, vamos falar da Fórmula V8 3.5, categoria que esteve na Alemanha, categoria que acompanha o WEC. E infelizmente não foi um bom final de semana para o Pietro Fittipaldi. Infelizmente aí, na primeira corrida, Isaquian venceu com Seres em segundo e o Ouro de Seve em terceiro, o Piquet terminou em sétimo. Na segunda corrida, o espanhol Alex Palou, que começou a disputa do campeonato agora na Alemanha, já venceu, tá? Com o Isaquian em segundo e o Ouro de Seve em terceiro, o Piquet terminou em sexto. Pedro, o brasileiro não conseguiu ir bem na Alemanha,
Ele teve alguns problemas de toque, ele reclamou um pouco do motor do carro, e isso é uma coisa que ele já vem falando. Mas ele ainda segue entre os líderes, se não é o líder, é o segundo hoje, e eu acho que ele vem para levar esse campeonato. Se isso não for a porta dele para a Fórmula 1, ele vai estar bem perto. Bem perto da Fórmula 1 mesmo. No campeonato, o Isaquian assumiu a liderança com 163, o Piquet é o segundo com 158 e o Orutsev é o terceiro com 155. Agora a categoria dá uma parada, literalmente uma parada. Volta às pistas apenas nos dias 2 e 3 de setembro no México. No México. É uma Hermanos parada, Rodrigues. Não só eles, né, como também o WEC. O WEC para, a Euro para, a Fórmula 3, vai parar todo mundo por causa que eles fazem as férias, né, de verão deles. Então, eu queria ressaltar que essa equipe que o Palou ganhou a segunda corrida, até o Martin, quem corria antes era o Nelson Manson, que era um piloto canadense. Já chegava lá atrás. E esse Palou fez a equipe vencer depois de várias corridas sem vencer. E é um piloto bom, né? Ele corre na Fórmula 3 japonesa também. Vamos ver qual que vai ser a dele. Ele marcou a pole na primeira corrida, terminou em 11º, depois venceu a segunda corrida. Eu digo, até quanto um tempo de 2 meses de férias pode afetar o desempenho de um piloto? Mas o cara não fica 2 meses parado. Ele vai andar de kart, ele vai andar de simulador. Realmente, se você ficar 2 meses parado, sem contato de nada, em uma alta performance mesmo, o cara perde um pouco do reflexo, eu acredito. Mas esses pilotos estão muito bem preparados, né? Então, eles continuam o treinamento. Eu vejo que, às vezes eu ia fazer teste aqui em São Paulo, e ia com pilotos da Stock ou de categorias assim de ênfase aqui no Brasil, e mesmo em final de semana os pilotos eles vão para academia, o cara quer correr, ele quer fazer a atividade dele, nunca tá de férias total, sabe? Não, vai andar de indoor, tá vendo agora os caras da Stock andando de indoor. Daqui a pouco a gente vai falar do brasileiro de kart aí, justamente, que a galera não para. Hoje a galera não para mais aí, só corrigindo o Pedro Piquet ainda nesse trabalho, lutando pelo título ainda dessa categoria. Tu gosta de rally? Gostam de rally? Eu gosto de rally, eu admiro muito o estilo de pilotagem. Às vezes eu vejo os caras fazerem aquilo, como o cara consegue fazer isso? Mas não é um negócio que eu acompanho, assim. Eu gosto de velocidade no asfalto. Arrancada, assim, eu acho legal, mas também não acompanho. Eu gosto de corrida mesmo, de circuito mesmo. Outro dia me perguntaram qual que é a graça de ver os carros girando num traçado. Me perguntaram isso, eu falei, essa é a graça. Quando você não vê graça, essa é a graça. Andar em alta velocidade, desempenho, trabalho, estratégia. Eu não vejo em jogo de futebol, com 11 de cada lado, eu acho que um monte de carro correndo atrás de uma bola, o cara um gol de 2 metros e pouco de altura por 11 de largura, o cara chuta a bola sai do estádio, que nem o Nelinho fez. E eu também não acho legal aquilo lá. Fazer o quê? Cada um gosta de uma coisa. É questão de gosto, tá, galera? Não se preocupa não, questão de gosto, cada um tem a sua opinião. Vou falar um pouquinho do Rally de Inverno que aconteceu aqui no interior de São Paulo e São Manuel. A primeira edição do Rally de Inverno foram 407 quilômetros de disputa e os vencedores foram nas motos o Ramon Oliveira Sacilotti com a Kawasaki com um tempo de 4 horas e 18 minutos. Nos UTVs, a vitória ficou com o Edinardo Rodrigues Filho, com tempo de 4 horas e 7 minutos. E nos quadriciclos, o brasileiro francês, Jérôme Dubois, que já esteve aqui conosco no portal High Speed, venceu com o seu Yamaha com tempo de 4 horas e 29 minutos. Uma categoria que vem crescendo cada vez mais e volta às pistas nos dias 7 e 8 de outubro em Serra Azul também aí. 90 dias aí pra galera se preocupar, mas aí tem uma explicação, tem o Rally dos Sertões no meio, então a galera não quer misturar as duas coisas. Vamos ver como é que eles vão se sair no Rally dos Sertões, que vai todo mundo pra lá. E esse ano promete ser recorde de inscrito, como recorde de inscrito no Brasileiro de Kart. Exatamente. Muita gente preparando. Eu só lamentei muito, até uma matéria que a gente publicou essa semana, do Edu Piano, que é multicampeão do Rally dos Sertões, praticamente deveria ficar até fora se não arrumasse um patrocinador. Tá tão complicado o mundo, o mercado econômico hoje assim. E ganhou na categoria dele. E ganhou na categoria dele do Rally de Inverno. O Edu Piano também foi bem na categoria dele. Que não tá de caminhão, ele tá de UTV também.
O Brasil não tem uma política de incentivo ao esporte a motor, né? Definitivamente. Você pega países menores do tamanho do estado de São Paulo que tem uma política... Se você pegar a Argentina, por exemplo, lá uma empresa que faz autopeça, ela não pode patrocinar o futebol antes de patrocinar o automobilismo. Ela é uma lei que eles têm que, por exemplo, você fez roupa para tênis, você vai patrocinar o tênis. Você fez para vôlei, você vai patrocinar o vôlei. Você quer fazer o futebol, mas aí você tem que estar patrocinando primeiro o esporte que você está designado. E as montadoras também são obrigadas a dar uma parcela da arrecadação, né, do lucro, para as categorias, no Super TC, do TC 2 litros. Né? Se tivesse uma categoria, um incentivo desse no Brasil, seria muito interessante. O problema é Brasil, né? Muita gente questiona aqui, mas é Brasil. E isso eu falo assim, será que daria certo? Não. Porque com os nossos empresários, com os nossos governantes, com até alguns organizadores, só que a gente viu de maracutaia nos últimos anos, você contar com o dinheiro do governo, você pode ter certeza que tem alguma merda. 5% daria certo, os outros 95% ou não daria certo ou não chegaria onde deveria chegar. Olha, Matheus, eu fiz um projeto baseado na Lei de Incentivo Fiscal do ICMS, que é um crédito outorgado. A empresa ela vai te ceder o crédito que ela pagou do ICMS no ano anterior, então não vai tirar nada do bolso. Certo. Mas eu fiz o projeto foi um amigo meu, professor Edivaldo, que eu devo isso a ele sempre. Ele fez um projeto que tinha umas 800 páginas, levamos lá na Secretaria de Esporte e Lazer, o projeto foi aprovado, que é uma coisa muito complicada, e eu não consegui uma empresa que me apoiasse. Simplesmente porque as empresas, as exigências são tão grandes que elas não conseguem, sabe? Elas não estão em dia com a receita, com as coisas também para poder patrocinar. E por que eu penso, depois que eu vi agora, lógico, existem um monte de empresas que fazem e pegam o dinheiro, você vai ver que é aquela lavagem do dinheiro que eles pegam. Então, por que eles vão liberar o dinheiro para um piloto? Aí vai faltar para eles. Infelizmente, o político brasileiro é desse nível. Então, eles fazem de tudo para não emprestar, porque senão eles não vão ter como pegar o dinheiro lá e, infelizmente, quem precisa nunca tem. Nunca tem, bem por aí. É uma situação extremamente complicada, mais uma vez, é Brasil. O dia que mudar, pode ter certeza que a gente vai ter muito mais incentivo, todos nós. A gente vai para a primeira paradinha rápida aqui na Alucinados por Velocidade. Daqui a pouco, muito mais informações sobre o mundo do automobilismo. Segura aí que a gente volta já. Vem aí, um dos maiores eventos do automobilismo nacional. Cascavel de Ouro 50 anos. Mais de 100 pilotos de diversas categorias vão desafiar o traçado cascavelense. Velocidade, emoção, ultrapassagens, troca de pilotos e R$100 mil em premiação. Uma prova de resistência, jogo de equipe e muita ousadia. Dia 5 de novembro, no Autódromo Zilmar Fields. Cascavel de Ouro 50 anos. Venha fazer parte dessa emoção. De volta aqui com Alucinados por Velocidade no portal High Speed Brasil, convidando você a curtir as nossas redes sociais, facebook.com/highspeedbrasil, o YouTube também, youtube.com/highspeedtv, tem Instagram, siga-nos, acompanhe, curta, compartilhe, comente e a gente vai ter o maior prazer em responder, sendo elogios ou críticas também não tem o menor tipo de problema. Vamos falar um pouquinho agora do caminho para a Fórmula Indy, que teve 3 corridas neste final de semana. Na USF 2000, o Park Thompson venceu ambas as disputas no Canadá. Ele, que é canadense, saiu daquela maré de azar e venceu. E vamos ser sinceros, hein? O rapazinho tirou um coelho do chapéu enorme, né, o Thompson. Não sei se deram um carro para ele vencer só em casa, mas ele sobrou. Ele sobrou, infelizmente. No campeonato
O Asker é o líder com 283, o VK é o segundo com 265, o Cole é o sétimo com 116. O brasileiro não teve um dos finais de semana dos melhores, aí acabou terminando na parte da metade do pelotão. Na Indy Lights, o Matheus Leite também não foi bem no Canadá, abandonou a primeira corrida e terminou em quinto a segunda corrida, e o Kyle Kaiser venceu as duas disputas, disparando assim no campeonato. Kaiser é o líder com 280, Leite é o segundo com 228 e o Herta, que vinha liderando a terceira corrida e acabou ficando pelo caminho, é o terceiro com 213. A próxima rodada da categoria acontece nos dias 29 e 30 de julho em Mid-Ohio. E pra gente fechar, vamos falar da Fórmula Indy. Depois do Hélio Castro Neves tirar o jejum de 3 anos, depois do Hélio Castro Neves voltar a vencer, se aproximar do campeonato, todo mundo esperava aquela corrida dele. Partindo de terceiro, mas não foi, não aconteceu. Isso porque o Dixon também quase ficou pelo caminho, conseguiu voltar pro box, os caras deram trato, o Dixon voltou para a pista ainda para conseguir fazer pontos. E tem mais algumas corridas aí, mas vamos ver o que o Hélio faz. Ele tem que tirar aí um coringa da manga. A corrida aí teve o time da Penske liderando, fazendo pole position, Castro Neves largando bem, assumiu a liderança logo nas primeiras curvas, mas depois uma estratégia errada. Zico, questão de estratégia. Se o cara fala uma coisa pra você ali no rádio e você quer fazer outra, tem como mudar isso? É difícil. É difícil porque quando você está no carro, você não tem o controle da corrida. É lógico que quem está lá no box, sim, e principalmente nessas categorias maiores, tem uma pessoa que fica só para fazer isso. Mas às vezes eu vejo uns absurdos assim, por exemplo, tá a corrida e deu um safety car e tá na hora de dar troca de pneu. Cara, é lógico, é óbvio, quem acompanha a corrida sabe que tem que entrar. Tem que entrar, porque se você deixar para entrar na outra volta, quando os carros já tiverem sido liberados, você vai estar parado e os carros vão estar andando na velocidade máxima. Enquanto, quando está o safety car, você entra e ainda consegue voltar na mesma volta, nem que for atrás do pelotão. Então é muito óbvio. E aí o cara deixa passar. Eu já vi corrida de passar, aí os que estavam atrás entram e depois os que estavam atrás estão lá na frente, liderando a corrida. Porque estratégia. Eu não sei o que acontece na cabeça deles, né? Às vezes é muita tecnologia, acho que atrapalha. E Rodrigo, apesar do 8º lugar do Castro Neves, o Dixon terminou em 10º, o campeonato ainda está aberto. Tá, mas o Dixon ele se enroscou na largada com o Power, né? Aí voltou, conseguiu voltar para a prova, o Power não conseguiu voltar, né? Não. Então, agora depende da equipe, né? Não sei se vai privilegiar algum piloto, porque o Neguard está evoluindo nas últimas provas, que é culpa do... Aí a gente entra naquele trabalho de equipe até mesmo, por desenvolvimento. A gente sabe que a Penske é um time grande. Dos 4 pilotos, apenas o Power não está na disputa do título, porque hoje o Castro Neves é o terceiro, o Castro Neves é o segundo, o Pagenaud é o terceiro e o Newgarden é o quarto. A diferença do Newgarden, que é o quarto, por Dixon é 23 pontos. O campeonato, ou seja, está aberto ainda. Como é que vai falar agora para trabalhar esse campeonato? Cada um por si, Deus por todos? Na verdade, como foi dado, você falou que não estava oficializado, mas tem um release da própria equipe Penske, soltado na última semana, que ela estará entrando no INSA como equipe oficial, e os 2 pilotos oficiais, por enquanto, é o Montoya e o Hélio Castro Neves. Tudo leva a crer que vão dar exclusividade para o Hélio. Se o Hélio vai ser o último ano dele da categoria e ele vai mudar para outra categoria, porque não dá para fazer as duas. Não é uma que dá para você fazer porque não bate, essas batem. Então eu acho que vão tentar dar o título para ele, coisa que ele já vem... Quantos vice-campeonatos ele tem? 4. São 4 vices do Hélio. E curiosamente, a Penske vai para o INSA com Honda. Com Honda... Só que com o motor usado o do Acura, né? Sim. O próprio motor do Acura. Vai ser um protótipo LMP2, que é os Gibson. Muita gente está falando em NSX. O carro ainda não está. Eu sei que é Honda. Ele vai chamar NSX, mas é que
é tudo pronto, né? Hoje eles compram o chassi lá na Europa, compram os freios dele mesmo, que é os freios da Penske, e aí monta o carro. Não é um carro mais de fabricação. Hoje a Penske não tem mais a fábrica que ela teve. E para quem não sabe, a Penske chegou até a vender carros de Fórmula 1, chassis de Fórmula 1 para outras equipes. Então não era tão ruim assim não. E a Chip Ganassi já tem uma equipe na IMSA e na Índia ao mesmo tempo. E está andando bem, né? Com o Ryan Briscoe na... Sim, mas tanto é que você não tem... Você só teve participação de pilotos da Indy quando não bateu prova. Você teve no começo do ano a participação do Tony nas 12 horas de Sebring. Você teve a participação do Tony nas 24 horas, mas muito o outro que se acidentou e não pôde cumprir calendário. É uma situação complicada aí o próprio trabalho. Na corrida o Newgarden venceu com o Alexander Rossi em segundo e o James Hinchcliffe do Canadá no terceiro lugar no pódio ali para a festa geral da nação. O Castro Neves foi o oitavo, o Dixon foi o 10º e o Tony Kanaan, 19º lugar. O que está acontecendo com o Tony Kanaan? Equipe. Hoje está tudo virado para o Dixon, é o único que tem condições de números aí para chegar ao título. A equipe não vai dar nada esse ano mais pro Tony. O Tony, o que ele teve e não soube aproveitar, agora ele não vai ter mais. Mas ele teve um erro bobo, né, o Pedro? Que ele errou no final da reta, ele não conseguiu frear e foi reto. Parece que perdeu, não sei. O Tony, ele tá vindo aí de 2 anos difíceis, né? Ele foi para uma equipe projetando mais um campeonato e a equipe até hoje não conseguiu dar condições dele poder brigar por esse campeonato, sendo que você vê, é nítido, você vê ele a equipe dando mais ênfase ao Scott Dixon do que a ele. E a galera que torce muito para os brasileiros aí, pessoal, o Tony Kanaan, ele é companheiro do Scott Dixon, ele corre sobre o motor Honda. Então, ele vai ajudar o Scott Dixon. Não adianta o pessoal criticar o Tony Kanaan porque ele ajudou o Dixon, ele facilitou a passagem do Dixon, porque ele é brasileiro. Não, isso não existe. Isso não existe, cara. É times diferentes. Mas facilitou. Facilitou, lógico que facilitou. Mas lógico, você tem um patrocinador. Patrocinador, quem que tem chance de ganhar a corrida e ser campeão? É o Dixon ou é o Tony? É o Dixon. O Tony vai ser o fiel escudeiro dele, que vai ter que vir atrás para tirar ponto dos outros. Exato. Se fosse ao contrário, se fosse o Power na frente do Castro Neves, vocês acham mesmo que não ia falar troca de posição? Lógico que ia falar. Então, galera, não adianta criticar Tony Kanaan, não adianta criticar ele, o Castro Neves. Tem dias que simplesmente as coisas não dão certo. Dá tudo certo todo dia no carro? Não dá. Não dá tudo certo. Então, não adianta criticar. No campeonato, o Dixon é o líder com 423 pontos. O Castro Neves é o segundo com 420. O Pagenaud é o terceiro com 404. E o Newgarden é o quarto com 400. 23 pontos nos 4 primeiros colocados. Campeonato extremamente aberto. Extremamente aberto. Não tem o que falar. O Kanaan é o nono com 306. A próxima corrida da Fórmula Indy no dia 30 de julho em Mid-Ohio, mais um traçado misto. Eu não vejo a Penske forte. O Newgarden venceu, mas tão forte em traçados mistos quanto a Ganassi. Eu acho que Mid-Ohio e Detroit são 2 pistas que você vê que a Penske anda melhor nos traçados mistos que tem durante o ano. Mid-Ohio já veio dos últimos anos, algumas vitórias foram sim da Penske. E é uma coisa, se não me engano, esse ano vai ter 2 etapas também ou vai ser uma só? Acho que vai ser 2. 2, não acho que é sabe, 29 e 30, domingo, né? né? E isso acaba dando mais chance de pontuação, né? Mas eu ainda tenho a minha parcelinha aqui. Quem que é o quarto hoje? Você sabe? No campeonato é o Newgarden. O Newgarden você pode vir também pra cima, 4º, 5º lugar, aparecer aí pro final da temporada. E a equipe Andretti não pode andar bem, Mid-Ohio? Na equipe Andretti Green? Me fala quando a equipe Andretti andou bem esse ano. Não, mas que às vezes o Tirando as 500 milhas, você ganhou ano passado e ganhou esse ano. Quando foi? Nenhum. Ah. Não, mas que às vezes o Hunter Hay é bom, né, nesse circuito. Por falar em Hunter Hay, e esse estoque do Hunter Hay aí
com o Power aí, com o Pagenot, se batendo de lado aí. Eu vou falar só uma coisa. O carro do ano que vem eles não vão poder fazer isso não. Não. Ali comporta ter esse... Ali eles fizeram um tanque de guerra daquele carro. Você tem as proteção na frente, a proteção... Igual o Tony, não, ele gosta de andar com o outro, porque aí é forma... Só que o Tony dá umas pimbadas nos caras de vez em quando, que eu faço, se ele levar uma ou ele der, estoura pneu agora pro ano que vem. Não tem mais as proteções. Eu não sei, vai ser engraçado os carros não terminar a corrida no próximo ano. Vamos falar de batida lateral, porque é uma situação complicada, ainda mais em carro de Fórmula. Por falar em carrinhos de Fórmula, passada nos resultados do primeiro final de semana do Brasileiro de Kart, você viu algumas corridas do Brasileiro de Kart esse final de semana aí? Teve tempo de acompanhar? Rapaz, a molecada tava arrancando faísca. A gente que acompanhou um pouco do Brasileiro de Kart aí, você ameaça, o moleque tá jogando o carro pra cima. Os moleques se batem demais, Muito. colocam onde não cabe, e você vê que eles são afoitos demais, e isso não tá acontecendo só na molecada. Não. O nosso piloto high speed que estava participando lá, o Fernando Crossi, ele foi tocado 2 vezes. Na segunda vez, no segundo toque, foi ele o cara para a barreira de pneu e destruíram a barreira de pneu. E os comissários não estão fazendo nada no Brasileiro também. Isso foi você pode entrar em quase todos os sites, Grande Prêmio, tá todo mundo falando. Isso não foi legal da parte da CBA. Parece que ela não viu os toques, e você, sendo que tem as imagens, porque foi ao vivo. Não, para bom entendedor, meia palavra basta. O que significa aqui? Eu vejo, mas finjo que não vejo. Tô aqui, ó. Então, Desculpa. A CBA acho que ela tem que ficar um pouquinho mais de olho nisso, porque kart machuca. Eu já me machuquei no kart feio, eu sei o quanto dói. A crítica é Mas o construtiva. legal foi ver a menina, da Antonella Bassani. Ela, se eu não me engano, ela é da Júnior. E ela, entre 42, com os marmanjos, ela foi o pole position da final. Eu não consegui ver a corrida inteira, mas ela tinha largado muito bem e disparou na frente. Diego Ramos venceu na Júnior. E esse fim de semana vai ter outra parte do campeonato, a Sport TV vai exibir ao vivo. Ela já transmitiu essa semana. Só para saber, o brasileiro foi transmitido durante o dia inteirinho pelo Facebook da KTV e pelo site da KTV, e à noite, a partir das 7 da noite, entrou na Sport TV. Mesma coisa que vai acontecer no próximo sábado, que é a segunda fase, que continua lá no cartódromo do Beto Carreiro, com o nosso amigo, parceiro enviado especial lá, o Murilo Locutor, que até falou com um dos organizadores da semana. É só entrar aí no nosso canal que vai estar vendo. É isso aí. E a primeira fase, como o Pedro bem disse, foi lá no Beto Carreiro, na cidade de Penha, em Santa Catarina. Primeira fase porque metade foi final de semana e a outra metade é esse final de semana. Ou seja, a galera tá andando de kart demais. Recorde de inscrições na categoria Mirim. O Gabriel Goenigan venceu. O nome do rapaz é meio difícil de falar, perdoa se eu errei. Tá? No cadete, o Enzo Betaminio venceu. Na Júnior Menor, o Ricardo Garcia Filho. Na Júnior, o Diego Ramos. Na Sudã, o Andrani Castro, com o Fernando Crossi terminando em 25º lugar. O Fernando Crossi aí que foi tocado em 2 oportunidades. Na Shifter Graduado, o Gaetano de Mauro em primeiro. O Marcel Coletta em segundo. O Danilo Girani em terceiro. O João Rosati. Peraí. O Gaetano e o resto. Porque o que o Gaetano fez na final, ele abriu um caminhão, um cavalo, né? Aquele moleque é um cavalo. Um abraço pro Gaetano aí. Abraço, Gaetano mesmo. Vamos lá, o Gaetano em primeiro, o Marcel Coletta em segundo, o Danilo Girani em terceiro, o piloto high speed João Rosati terminou em sexto, o Murilo Coletta em sétimo e o Denis Girani em oitavo e o Júlio Campos em nono. Dá pra ter uma noção do nível desse grid. Só tem fera. Só tem Meu fera. Deus. Isso porque eu parei ali no nono lugar, mas acabei de olhar o resto, porque é uma galera espetacular essa categoria. Na Shifter Senior, o Aldir Berinazio Jr. ficou vitória. Na F4 graduado, o André
de Freitas Castro, na F4 Sênior o Flaviano Ramos e na F4 Super Sênior o José Spengler Neto. Ou seja, os primeiros campeões aí do brasileiro de kart. Rapaziada aí, não perdendo tempo para andar no carrinho, né? Porque a hora que eu vi os inscritos, tinha uma boa parte da Stock Car tava lá, Tá, uma boa parte da Sprint Race tava lá. Quem não correu o bem final de aquele semana negócio, agora, não corre fica no próximo. parado, né, como piloto. Ele dá um jeito, vai no brasileiro, vai. O paulista também tá muito forte esse ano. Então você vê esses pilotos de nome andando também no kart, né? O kart não perde nada para categoria nenhuma, né? Não. Acho que até a reação, quando você tem uma reação boa no kart, você acaba levando isso para as outras. Antes da gente fechar esse bloco aqui, Zigo, fala pra gente como é que foi a sua vitória na primeira corrida da Fórmula V lá em Campo Grande. A gente estava conversando aqui, você falou do estado do traçado, da categoria ter chegado ao Centro-Oeste, mas eu quero que você fale da corrida, o trabalho que você teve, como é que foi o desempenho na primeira corrida, a corrida que você conquistou o troféu aqui. Então, Matheus, a gente treinou no sábado, classificou e correu no sábado. Foi tudo no sábado. E a pista no início estava com muita terra, venta muito lá. E muito seco. Tem muita plantação do lado e as máquinas trabalhando levantam poeira e prejudica o traçado. Mas depois que os carros começaram a andar, ficou melhor. E a pista é muito boa, cara. Muito boa mesmo. É uma pena você ver um autódromo daquele, um traçado daquele, largado assim, sabe? A gente chegou lá, tava largado lá. É triste para quem gosta do automobilismo. Você vê que e tem saber aquilo. também que aquilo lá podia estar gerando algum lucro para a própria cidade, para o estado, fazendo teste, treino, até voltando a trazer corridas como a própria Stock Car e a Fórmula Truck foram tantas vezes para lá, né? Poderia ter um incentivo, as empresas terem incentivos fiscais para que, sei lá, é que a gente gosta do automobilismo, você sente, né? Você vê um traçado daquele, aí você olha, aí se você vai andar no traçado, o traçado é fantástico, cara. Ele tem curva de baixa, de média, de alta, tem um curvão no fim da reta que é alucinante você fazer. Fizemos, o Sérgio Góes pediu para fazer a placa do 100, do 50, aí tem uma lavadeira e você continua acelerando, você vai frear o Fórmula quase na hora de virar o volante. O asfalto é bem abrasivo, então, e a curva é muito rápida, então você dá uma aliviada, uma freadinha e entra muito rápido, muito rápido. E assim, é o prazer do piloto de guiar, aquele traçado me deu muito prazer de guiar. Eu lembro ter feito uma curva nessas condições no antigo traçado de Jacarepaguá, que até hoje foi o traçado mais legal que eu já andei, assim, disparado. E eu só encontrei essa curva nessa proporção lá em Campo Grande, de fazer o que se fazia lá em Jacarepaguá. Mas aí treinamos, o meu carro deu um probleminha, eu devo ter pego algum pedaço de ferro, alguma pedra, alguma coisa que quebrou a hélice do arrefecimento. Aí tivemos que trocar, deu uma mexidinha também no cabeçote, acabou tendo que mexer em junta de cabeçote. Mas deu tudo certo, fizemos, o carro ficou legal. Só que eu acho que nessa esquentada que ele deu, que teve que trocar a junta, na corrida do domingo eu já não consegui terminar. Mas a do sábado deu tudo certo e deu para sair campeão, muito feliz com isso daí. Fala um pouco do evento em si, porque a gente acompanhando aqui de São Paulo, a gente viu que tinha 19 carros, vimos que tinha mais de 19 pilotos, tanto é que era 2 corridas, teve que fazer mais uma para comportar. Fala um pouco desse sucesso. Tem os pilotos regionais, Pedro, né? E os pilotos não têm categoria para andar, então juntaram os pilotos, juntaram uma categoria de amigos, e foi muito legal, os caras correram lá, fizeram uma prova, eu achei até que ia ser uma prova com mais problemas, né, por ser carro de corrida, tudo, mas fizeram uma prova fantástica, andaram direitinho, e o evento foi muito bom, muito proveitoso. A Fórmula V já anunciou que em novembro está voltando para Campo Grande. Sim. Né? Já foi anunciado pelos organizadores, o Sérgio, o Flávio, o Wilson Fittipaldi. Então, acho que foi muito positivo ter ido para lá.
E a chance talvez de ter uma categoria de Fórmula já para o ano que vem é muito grande, porque já tem acho que 8 ou 10 fórmulas praticamente meio que vendidos. Os pedidos feitos. Legal. Então, isso é uma sacada muito boa deles. Né? Isso é bom se a gente pensar até para a própria federação lá que está parada, ela volta a fazer competição, isso é muito bom, mostra um crescimento, coisa que já vinha caindo desde aquele acidente da Stock Car, né, com o fotógrafo. Você vê que desde ali as categorias começaram a meio que fugir de Campo Grande. De Campo Grande. É uma situação lamentável, mas felizmente a Fórmula V se deu muito bem, voltará no final do ano, com certeza com uma condição climática totalmente diferente, porque a gente vai estar lá na primavera, partindo para o verão, vai estar muito mais quente do que já estava. Para quem conhece Campo Grande sabe da situação climática do lugar, então aí o trabalho de arrefecimento, do sistema de refrigeração dos carros vai ter que ser muito bem trabalhado. Só dando os resultados finais, na primeira corrida o Zigomar venceu com o Denis Pedrosa em segundo, o Paulo César Beta em terceiro e o Lélio Assumpção em quarto. O Lélio já esteve aqui conosco, o Denardi terminou em oitavo. Na segunda corrida, na corrida dos convidados, como o Zigo falou, o Sérgio Benoni venceu com o Fábio Anache em segundo e o Luciano Fonseca em terceiro. E na terceira corrida, já no domingo, o Denis Pedrosa venceu o piloto lá de Campo Grande, com o Lélio Assumpção em segundo, a Suzane Carvalho em terceiro e o Cristiano Denardi na quarta colocação. Uma corrida aí também que mostrou o Cristiano Denardi voltando a recuperar um pouco daquela autoestima depois daquele acidente forte que teve aqui na última etapa em Interlagos. Né? Remontagem do carro, trabalho, troca de chassi, porque teve que fazer tudo isso no carro do Denardi. Foi feito, trocou tudo. Que beleza, hein? A categoria volta a Campo Grande em novembro, mas no último final de semana desse mês de julho, 28 e 29, estará aqui em Interlagos, São Paulo. Frio? Provavelmente, bem frio, né? Ele fala aí, como é que vai ser toda essa categoria com Sprint Race, com Old Stock, com Fórmula V, Fórmula V600, marcas e pilotos, Brasileiro de Endurance. Como é que vai caber toda essa galera aí em Interlagos? Vamos até de noite, filho. A festa vai embora nesse final de semana. A gente tem andado, por exemplo, o primeiro treino 7h30 da manhã. Rapaz. 7h30 da manhã. 7h30 Enquanto você na sua casa tá pensando em sair da cama, eles já estão acelerando. Literalmente. E eu vindo de Ribeirão Pires pra cá. Eu também, já tô acelerando por aí também, mas tô vindo guiando de lá pra cá. Não, o pior é que não vai acabar às 5 da tarde, 6 horas, como é no sábado. Vai direto, porque vamos ter a corrida da sprint. Às 6 convidados. Dos convidados, que é os caras da Stock e tudo. E à noite ainda temos 500 km de Interlagos, que agora é absoluta Chevrolet 500, né? Aos organizadores, todo o nosso apoio, que dê certo. E que dê certo. Galera, a gente vai para mais uma paradinha rápida aqui na Alucinados por Velocidade. Ainda tem muita coisa para falar. Daqui a pouco vem a Fórmula 1 e a Ferrari e seus estouros de pneu. Segura aí que a gente volta já. F-Promo Racing. Você que sonha em pilotar um Fórmula, agora é a hora. A F-Promo Racing, a maior equipe de Fórmula V, conta hoje com 10 carros e uma equipe de mecânicos de alto nível, comandadas por Wilson Fittipaldi Jr., e vem dar essa oportunidade a você. Entre em contato com Flávio ou Sérgio e venha fazer parte dessa família. De volta aqui com Alucinados por Velocidade no portal High Speed Brasil, convidando você para acessar www.highspeedbrasil.com.br. Releases, informações de corridas, os nossos programas estão todos lá. Entre e acesse, tenho certeza que você ficará muito bem informado. Só passando aqui pela Sprint Race, estará em São Paulo a corrida de duplas. A primeira disputa nas 6 horas da tarde do sábado, ou seja, uma corrida noturna para um carro de turismo. Categoria cada vez mais experiente, com pilotos animados, jovens pilotos, e teremos atrações. Por exemplo, a Bia Figueiredo da Stock Car já foi confirmada. O Djalma Fogaça com o Gabriel Lusquinhos também já foi confirmado. O Gabriel vai andar com o Ricardo Esperafico, perdoa. O Djalma Fogaça também foi confirmado. Foi confirmado com o que está correndo de marcas, Paulista, Plínio. É uma boa pergunta. Agora E você me é do pegou. mesmo box do Fernando, lá do Fernando Júnior, do Francisco Júnior. Tem que ver, agora você me pegou. Agora
Peço desculpas pelo erro, mas agora fugiu da memória aí. Mas eu sei que tem a galera que já está sendo confirmada. A entrada é grátis. Só paga o estacionamento? Né? Exatamente, a entrada é gratuita, só paga o estacionamento. E você pode vir acompanhar esses carros aí que são totalmente diferentes. Pode vir acompanhar tanto sábado quanto domingo também, né? Porque vai ser um Racing Day total. Vamos ter marcas, Força Livre, Fórmula V, Fórmula 1600, Endurance, o Old, é categoria pra danar. Cacique também. Rapaziada, que adora ficar o dia inteiro no autódromo, com frio, aquela coisa toda, né? Ir pra casa, pra quem ir pra casa? Mas esquenta, né, velho? Se tiver bastante gente, tiver bastante coisa pra fazer, esquenta. Coisa pra fazer tem, o problema é esquentar. Desde quando Interlagos esquenta com aquele vento gelado? Já vem. Esquenta, não é o único lugar aqui, é o único lugar de São Paulo que você consegue ter as 4 estações no mesmo dia. Não, você tem as 4 estações em cada pedaço da pista, você quer dizer, né? Quase isso também. É quase isso. Vamos lá, passando aqui rapidamente pelo italiano de GT que esteve em Mugello no último final de semana. O Cerchi venceu a primeira corrida com o Ishiro em segundo e o Chever terceiro na terceira colocação. O brasileiro Felipe Ortiz terminou em 11º lugar. Na segunda corrida, a dupla Rugolo e Gai ficou em primeiro com a Ferrari 488. E aí o Zapierre e o Agostini em segundo. O Ciossi e o Ishiro em terceiro. O brasileiro Ortiz correu ao lado do japonês Liang e terminaram em 11º lugar. A próxima disputa nos dias 8 e 10 de setembro em Imola. E não é Chever. É o Ed Chever Jr., que é o filho do Ed Chever, que corria de Fórmula 1, corria de Fórmula Indy, tá andando no italiano de GT. Tá com uma Ferrari, né? É o Ed Chever Jr. Terceiro, Ed Chever terceiro. Ed Chever terceiro, é isso O capacete da Ed Chever era uma estrela e cada ponta da estrela tinha uma faixa pro outro lado. Uma estrela em cada lado. Ele andou de tudo, né? Na 1, na Indy, né? Andou na Williams. E aí na última participação dele foi naquela Fórmula Master que eles fizeram, que andou o Emerson, o Nigel Mansell, né? Que eram os Fórmula 3000 antigos. E o Jaime não correu. E aí, mano, qual que é o próximo agora? Não, pode falar alto, cara, vamos! O Jaime Mello não correu, o Jaiminho, né? Ele corre italiano de GT, né? Não viu? Ele não corre todas as etapas. Ele cobre uma presença lá, como o Nicolas Costa não tá andando no italiano e está correndo no asiático. Ah, tá. É isso aí. Vamos saltar um pouquinho, vamos falar um pouquinho da Fórmula E, que esteve em Nova York neste final de semana. Foram 2 corridas. Primeiro, é dispensável falar do Sam Bird, que sobrou. Venceu as 2 corridas com a sua Virgin, andou demais, mostrou todo o seu talento, um piloto que tem muito a crescer na Fórmula E, mas ainda o carro dele não consegue andar junto com a Renault nem com a Audi. Venceu, mas eu vou falar uma crítica aqui. O traçadozinho ruim esse de Nova York, hein? Parece Baku, né? Foi difícil. Não, é pior que o Baku. O Baku é legal. Não, vamos ser sinceros. O cara vem na reta e o cara que larga na pole position é desfavorecido. Quem larga em segundo faz a curva por dentro e sai na frente. Não tem jeito, mas isso é uma coisa aceitável para eles. Eles aceitaram a regra do jogo quando entraram na categoria. E acho que foi demais. Uma das coisas muito legais do final de semana, acho que foi a pole do Alex Lin. Na primeira corrida. Alex Lin que veio para cobrir o José Maria Lopes, né? Na DS. E você teve, fora isso, você teve aí o aparecimento da Mahindra e da própria Vardin DS aparecendo no campeonato e muito forte nas 2 corridas. E o Rosenquist aí mostrando que sabe mesmo andar, o menino. O Félix Rosenquist andou muito bem. Ele que vai ter a chance de guiar na Fórmula Indy, foi convidado para fazer um teste na Fórmula Indy. Na primeira corrida, o Bird venceu, superando aí o Alex Lin, que depois acabou caindo e tendo problemas com o carro. Superou o Daniel Abt, que no final, na última volta, também teve problema. E acabou segurando o Verne e o Sarrazin, que terminaram em segundo e terceiro, respectivamente. O Lucas de Graça terminou em quarto, partindo da 10ª colocação. E pontuou na primeira corrida. Aí você pergunta, cadê o Buemi? Ele estava correndo no WEC. Ou seja, ele deixou de fazer 2 corridas na Fórmula E, por força de contrato. Aí o Lucas tirou 12 pontos de diferença. O Piquet teve problema no primeiro carro e terminou a disputa em 11º lugar. Na segunda corrida, o Bird dominou, trouxe junto consigo o Rosenquist e o Heidfeld, que tiveram problemas na primeira corrida apesar do bom desempenho, e subiram no pódio
respectivamente, Bird, Rosenqvist e Heidfeld. O Pierre Gasly, que estava substituindo o Buemi, terminou em quarto, e o Lucas de Grassi em quinto. Mesmo assim na zona de pontuação, 10 pontos. Mas não conseguiu chegar nos pontos do Buemi. Vem agora para a última etapa. Mas uma coisa que me marcou muito foi o final da segunda prova. Lembrou assim, uma corrida que teve umas 2 semanas atrás, meio tipo assim, corrida do milhão, acabando combustível. Acabando bateria, acabando combustível para todo mundo e a galera ficando pelo No caminho. sábado a gente conversou sobre isso, que eu achei um absurdo. Os carros já não estavam conseguindo chegar na primeira, que tinha 6 voltas a menos. 3 voltas a menos. Como é que vai? Se já não aguentou, como é que vai aguentar mais 3 voltas no outro dia? Não existe isso. O que foi? Foi para dar uma mexida, porque o pessoal veio ficando pelo caminho e lembrou muito o final da corrida do milhão, né? O Alex Lin ficou sem bateria nas 2 provas, né? Que estava andando bem. Ele pagou o preço por não conhecer o carro. Ele acelerou demais e acabou gastando as baterias. E essas baterias aí de 2.000 mAh que eles estão usando lá tá pior que o meu celular. Acaba rapidinho, né? E o Gasly, né? Que no final bateu, né? Tentava passar o Heidfeld de Rosenqvist, batida. Mas eu acho que a gente pode botar os pontos positivos da prova. A primeira corrida em solo Americano. Nova York, não, é americano, porque a gente já tinha tido Long Beach. Ah, sim, Nova Yorkina, ali na região de Nova York. Mas em Nova York é a primeira vez que tem uma corrida de Fórmula em Nova York. Já tivemos, a gente foi ver, teve uma corrida de NASCAR dentro do Brooklyn, nas ruas do Brooklyn, em 1978, se eu não me engano, mas uma corrida de Fórmula nunca tinha tido. O máximo que teve é aquele autódromo em New Jersey que teve a Fórmula Indy. E você viu que aquilo lá hoje é um sucesso. Os 2 dias completamente lotado, o público assim gostando do que ele está vendo. E é mais uma categoria que vem crescendo. O anúncio da BMW, o anúncio da Mercedes, o anúncio da própria Audi, que vai se tornar equipe de fábrica. A Denza é uma que vai rodar rapidinho. A Varden deve deixar de ser Varden só para ser Citroën DS, só que vai se chamar só DS Automotive, né? Então você vê a entrada das montadoras forte também na Fórmula E, tanto para o desenvolvimento desses carros elétricos para a rua, né? Fórmula E, Zigo, carro elétrico, Fórmula, crescimento cada vez maior. A linha automobilística, os carros têm tudo, daqui a uns anos vão ser muitos carros elétricos e do mesmo jeito que na Fórmula 1 sempre serviu de trampolim para os carros de rua, a Fórmula E também. O que acontece na Fórmula 1 agora é que, assim, por exemplo, o freio do carro não tem condições de usar mais na rua, porque ele precisa estar lá a 800 graus para poder funcionar. Então evoluiu demais, né? Mas a Fórmula E que está começando, tenha certeza que o que ia demorar 10 anos numa linha de experimento de fábrica, em 1 ano eles desenvolvem lá na pista e vai ser para as fábricas, isso aí acaba sendo muito bom. Hoje você coloca que a fábrica não está entrando com um mero patrocínio, vou lá colocar uma equipe. Não é isso. O gasto é muito maior. O gasto de laboratório, ele quer ali, não é só vencer corridas, mas desenvolver o produto que ele vai poder vender nos próximos anos, que é aí que ele vai ter a grande entrada de dinheiro, né? Exatamente. Bom, no campeonato da Fórmula E, o Buemi é o líder com 157 pontos. O de Graça se aproximou, é o segundo com 147. Ou seja, mesmo marcando 22 pontos nesse final de semana, ele ainda está 10 atrás. 10 atrás e temos 50 pontos em jogo. O Rosenqvist é o terceiro com 104 e o Piquet é o 10º com 33. Só ratificando aqui, no último programa, o Rodrigo falou que era em Montreal, no Canadá, ele estava certo.
estão ratificando a rodada dupla final da Fórmula E. Acontece nos dias 29 e 30 de julho em Montreal, no Canadá. São 2 corridas para o fechamento da temporada. E lembrando uma discussão que vocês tiveram aqui, se vai ser no Ibirapuera, se vai ser... Vai ser no AMB. Vai ser no AMB de qualquer jeito. Vai usar a reta do Sambódromo e a Avenida Olavo Fontoura. Vai fazer um circuito meio que quadrado, né? Como vai ser esse de Montreal agora, que é um quadrado com umas chinquenes no meio. Uma chinquene. Mas o que vale é estar vindo para São Paulo. Não vai ser o mesmo visu que teria no Parque de Ibirapuera, que eu acho que seria lindo pelas árvores, por tudo. Mas só de estar acontecendo uma corrida num campeonato tão está tão em expressão, aparecendo tanto, vir para o Brasil é muito legal. A Fórmula E está vindo aí. Vamos torcer para que o Lucas de Grassi consiga sagrar-se campeão. Ele já falou, ele tem a receita. Tem que vencer as 2 corridas em Montreal, no Canadá, para sair campeão. E uma pergunta, e Abad? Fica ou sai no final da temporada? Então, com a saída da Abad, é possível que ele também saia. Ele vai junto. Nunca vi um piloto com tanto azar como o Daniel Abad. Cara, eu nunca vi. Mas o futuro é do Abad, todo mundo, muita gente não sabe, o pai dele possui equipe tanto na DTM, nas categorias. Ele já correu no DTM, ele já andava no DTM. Ele vai voltar aí pro DTM, porque não tem muito para onde ele ir. Ele não é um piloto de talento comparado ao... É um bom piloto, não vou falar que não devia estar, não é isso, mas você vê o pilotão que você tem na Fórmula E, você tem... Vou falar para você que 70% do grid é ex-Fórmula 1. Então é um grid estrelado, não é qualquer coisa. Tanto Fórmula 1 quanto o próprio DTM também tem vários ex-Fórmula 1, como o EC agora também se tornou uma grande saída para pilotos aí que deixarão a categoria. Para a gente encerrar esse bloco, falar um pouquinho de Fórmula 2. Categoria de acesso esteve em Silverstone, na Inglaterra. Na primeira corrida, para variar, o Leclerc venceu com o Nathan em segundo e o Roland em terceiro. Na segunda corrida, o Latifi venceu com o Giotto em segundo e o Markelov em terceiro. O Sérgio Sete Câmara terminou em 13º e 15º, respectivamente. Algo a falar do Sérgio Sete Câmara? Alguma coisa a declarar? Zigo, Pedro, Rodrigo, algo a declarar? O King está dando melhor que ele, mas na segunda prova o King abandonou. Abandonou, mas não adianta abandonar e terminar em 15º? Alguma coisa a declarar aí, Zigo? Sem comentários sobre o garoto. Eu acho que o menino fecha a porta, mas eu acho que o ponto principal acho que foi a dança das cadeiras antes da metade do campeonato. A galera tá se mexendo lá dentro. Entra ali pelo menos umas 3 mudanças de equipe, saindo alguns pilotos da categoria. Entrando meio outro. estranho isso. Meio estranho? Meio estranho. O Merri correu lá esse ano, o Colette, pela Campos. É isso aí. No campeonato, o Leclerc é o líder com 188, o Markelov é o segundo com 121, o Roland o terceiro com 117. A próxima etapa nos dias 29 e 30 de julho na Hungria. O Sérgio Sete Câmara ainda é um dos pilotos que ainda não conseguiu pontuar na temporada. Para fechar o bloco, o GP3, categoria que também esteve na Inglaterra, viu o Russell vencer a primeira corrida com o Hubert em segundo e o Lohan em terceiro. Na segunda disputa, o Alesi, filho do Jean Alesi, venceu, com o Atkin em segundo e o Nico Kari ficou em terceiro, ele que é da Finlândia. O brasileiro Bruno Baptista terminou em 12º e 14º, respectivamente. No campeonato, o Russell é o líder com 92 pontos, o Hubert é o segundo com 57 e o Fukuzumi, que era líder antes dessa temporada, antes dessa corrida, é o terceiro com 54. A categoria também volta às pistas nos dias 29 e 30 de julho na Hungria. Os meninos aí buscando ir para a Fórmula 1. E tem uma mulher que alcança essa categoria, a Tatiana Caldeirão, na GP3. Ela deve ser parente da Regina Caldeirão. Não, é verdade. Então... Regina, Um abraço. aquele beijo para você, Regina. Por favor, qualquer dia venha aqui conversar com a gente. Será um prazer enorme aí. A gente vai para a última parada aqui na Alucinados por Velocidade. Tá faltando 2 categorias, o WEC e Fórmula 1. Segura aí que a gente volta já. Sprint Race, você quer correr numa categoria nacional com equipe única, carros iguais, todos os últimos modelos, câmbio sequencial, motor V6, vem andar na Sprint Race. Entre em contato pelo site e fale com o Thiago Marques na Sprint Race.
aqui com Alucinados por Velocidade no portal High Speed Brasil. Sei que a gente já falou até umas horas, já estão cansados de escutar a gente, só que ainda tem mais. Tem duas grandes categorias para a gente falar ainda. Tem o WEC, que teve as 6 horas de Nürburgring nesse final de semana. Depois da pole position, esteve em Silverstone nesse final de semana. Lewis Hamilton marcou a pole position, venceu de ponta a ponta. Quinta vitória dele no traçado, se igualando a Jim Clark e Alan Prost. Quarta vitória consecutiva em Silverstone, se igualando a Jim Clark. Lewis Hamilton cada vez mais escrevendo o seu nome na história do automobilismo. O Hamilton... Corrida também depende de sorte, né? Sim. Mas não que o Hamilton não tenha talento. Mas o Hamilton, ele tem talento e sorte também, eu acho. As coisas acontecem para ele. E vai ser campeão de novo, né, desse jeito, porque ninguém consegue, não estão conseguindo acompanhar. Você vê, acaba o problema da Ferrari, o Vettel que vinha em etapas fazendo frente, deu esse problema. Então, tudo isso daí, é isso que eu falo da sorte dele, porque uma equipe que nem a Ferrari, deixar um pneu de chapar daquele jeito, apesar de eu não ter acompanhado a corrida, eu só vi os melhores momentos. Os melhores momentos que eu estava no autódromo, não deu para assistir a corrida toda. Mas... Então, hoje, nesse momento, os pneus foram para a Pirelli recolheu esses pneus, e eles querem saber se foi um erro de construção do pneu ou se foi a Ferrari que passou do limite. Esse pneu tem X voltas para dar, e a maior desconfiança é que falta 5 voltas, vamos arriscar. E parece que bem foi isso que aconteceu, né? Mas aí não dá para se esperar de uma Ferrari esse tipo de comportamento, né? Uma equipe de Fórmula 1, a mais antiga, e é isso que eu falo da sorte do Hamilton, porque ele está numa equipe que também tem alguns erros, mas a Ferrari, para errar, é campeã, hein? Meu Deus. Só não erra mais quando tem um brasileiro lá. Não, parece que quando tem um brasileiro que o negócio chama. É isso aí. Na corrida, logo na primeira volta, depois de toda a largada, o Massa partiu de 14º, chegou em 11º na largada, mas aí lá atrás no pelotão, Carlos Sainz e Daniil Kvyat se encontraram. O Sainz abandonou logo de cara, o Daniil Kvyat continuou na pista, mas ficou para trás no pelotão. E aí a gente entra um pouquinho na história da Toro Rosso. Motores Honda em 2018, uma possível compra da equipe. Para aqueles que não sabem, a Honda ia acertar com a Sauber, mas parece que desfez o negócio para acertar com a Toro Rosso. O que declarar dessa... Tem um segundo lugar esse ano também, e o motor vem acontecendo. Eu não acho tanto que foi o carro, foi sim a melhora de motor. E agora, com a melhora de motor, se eles melhorarem o carro para o próximo ano, eles vêm com um carro ali para andar em 6º, 7º, 5º, por ali. Infelizmente aí sobrou pro Palmer, né? O Palmer nem chegou a largar, né? Deu problema hidráulico. Não sei. Problema hidráulico. Toda vez que acontece problema na Fórmula 1 é hidráulico. Nem chegou a mesma coisa. O cara não conseguiu nem cumprir a volta de apresentação. Então, e é inaceitável, né? Para um carro que tem um conjunto de mecânicos individual para cuidar daquele carro, eu não consigo entender. O carro de Fórmula 1 sair, não consegui completar essa primeira volta. O carro estava lá, não teve o tempo todo para ser feito... A checagem. E eles têm equipamentos para saber, hoje, né? Eles têm tudo, até a distância, se foi um erro do piloto, se não foi. Como é que pode? Eu não entendo isso. É uma coisa meio fora de controle, né? Bom, a Renault confirmou que o Jolyon Palmer vai para o Grande Prêmio da Hungria. Mas com isso daí abriu uma aspas aí, porque fala-se na Rádio Paddock que Alonso hoje tem 2 propostas no próximo ano, entre Ferrari e a própria Renault. Renault. Então ele pode estar mudando de casa aí, bem como o próprio Felipe Massa falou também que até agosto vai ter uma possível definição do seu futuro, o que deve acontecer com a renovação com a própria Williams. Vai ser renovado, acho que não tem muito mais o que fazer esse ano, eles vão ter que manter, não tem outro piloto com gabarito para você colocar lá para desenvolver o carro. O Stroll é um cara que eu acho que vai crescer, mas ele ainda não é um cara para desenvolver um carro. E não está nem perto. Vamos falar um pouquinho do Daniel Ricciardo, que largou da 19ª colocação, escalou o pelotão e terminou no 5º lugar. Mostrando a força do motor Renault, só que eu coloco uma diferença. O chassi e o trabalho que a Red Bull faz
e que a própria Renault faz. Tem uma diferença muito grande. E a Red Bull vem fazendo um trabalho de chassi Forte. forte, mas nos últimos anos você vê que ela vem errando. O Arianinho não consegue acertar esse chassi. E se não tiver a união dos três, que é o chassi, o motor e um pneu bom, você não tem o desenvolvimento de um carro bom. E hoje a Fórmula 1, ela acabou entrando, você que é piloto, sabe, coisa que você acompanha, a Fórmula 1 sempre, primeiro vinha o pneu, eles testavam o pneu do próximo ano e com os resultados eles desenvolviam o carro para o próximo ano. Hoje é diferente, hoje desenvolve-se o carro e chega na última corrida do campeonato, faz um treino de segunda-feira e dá os jogos novos para os caras. Como que você vai desenvolver um carro certo? Por isso que hoje você ainda tem essa defasagem muito grande. É uma situação complicada. Vamos aguardar para ver isso daí. O Ricciardo escalou o pelotão, saiu de 19º para terminar em 5º. Algumas disputas interessantes na corrida, como por exemplo, logo no começo, Verstappen e Vettel dividindo curva a curva. Depois o Vettel com o Bottas, mas o Vettel não teve muita chance na segunda investida do finlandês. E aí a gente vai direto pular do começo para o final, porque houve um hiato de umas 30 voltas aí, com exceção das paradas dos boxes, em que a corrida ficou monótona. Faltando 2 voltas ali, Raikkonen passou a ter problemas com o pneu dianteiro esquerdo. A uma volta do final foi a vez do Vettel ter um problema com o pneu dianteiro esquerdo. E foi aí que as Ferraris perderam o desempenho. Desempenho assim, porque o Bottas foi para segundo, o Raikkonen terminou em terceiro, mesmo com a parada. O Vettel caiu para sétimo. E isso pesa no campeonato, ele que vinha líder, né? Então, ele é líder. Ele ainda é líder. Mas agora de 20 pontos é líder por 1 ponto. E o Bottas chegou, né? O Bottas já vem chegando, né? O que fazer com o trabalho de pneus? É estranho a equipe ter o mesmo problema com os 2 carros, né? Carro de corrida e pneu slick, eles têm uns limites de cambagem, de libra, de um monte de coisa. A gente sabe que pneu slick não aceita muito desaforo. E nos 2 carros acontecerem o mesmo defeito... O mesmo defeito. E eu não sei, eu acho que o defeito, na minha opinião... Não parece ser erro de lote. Não, eu acho que não. Porque senão outros carros apresentariam o mesmo tipo de problema. Isso parece aquilo lá que a gente até conversou em off. Parece assim, ó... Pô, o pneu tá acabando, tem 5 voltas, continua acelerando. Fica. O pneu tá acabando porque tem algum pênalti aí. Lógico. Que os outros carros também andaram o mesmo trecho e não acabaram. Chegaram no limite também. Tudo bem, mas não deschaparam o pneu. Sim. Entendeu? Porque o grande problema é o pneu ter deschapado. Então Imagina tem alguma... deschapar a 300 por hora. Tamanho tem alguma coisa ali no carro que... Porque é lógico, se você faz um certo acerto, o carro fica mais rápido. Sim. Todo mundo sabe. Só que o pneu não vai aguentar. O próprio acerto da Ferrari, para trazer ela mais perto da Mercedes, pode ter jogado o carro para apoiar um pouquinho mais ali no pneu dianteiro esquerdo e foi isso que consumiu um pouco mais. Exatamente. Em algum momento a Ferrari questionou a Pirelli? Apareceu em algum momento a Ferrari questionando a Pirelli dos problemas com os pneus? Eu não vi nada. Hoje quem questionou foi a própria Liberty, né? Exatamente. E tanto é que vai ser feito os testes, porque em via de contrato, se houvesse qualquer prejuízo de segurança ou esportivamente, a própria Pirelli, como fornecedora, teria que pagar uma multa a isso. Então, aí vem o detalhe. Aí a Ferrari fala, não, a gente passou um pouquinho mais, o estudo comprovou, ó, a equipe usou o pneu 5, 6 voltas a mais. O que a Liberty vai fazer? Vai multar a Ferrari? Não vai, velho. Mas deveria, porque a gente não está mexendo só com o campeonato, a gente está mexendo com vida. Então. É o que eu falei. E se estoura esse pneu a 200 por hora? Numa freada a 200 por hora. Ele vai direto no muro. Machuca a vida do piloto. Então não pode arriscar desse jeito. Tem muito interesse e para a Pirelli também... Não vê os pneus dela destruindo desse jeito. Ela vai querer uma retratação disso daí também. Olha. Porque para ela não fica legal os carros chegarem no box com o pneu daquele jeito. Exatamente. No final da corrida, Hamilton, Bottas, Raikkonen no pódio. Verstappen em quarto, Ricciardo em quinto, Hülkenberg em sexto, Vettel em sétimo, Ocon em oitavo, Pérez em nono, Massa na 10ª colocação, salvando um pontinho para a equipe Williams. Esse um pontinho aí que vem dando aquele gásinho para ficar na frente da Toro Rosso, porque o Williams estava até ameaçada já pela Toro Rosso em alguns momentos do campeonato.
Mas não se esqueça que ainda pesa mais um pouco em cima da Williams o motor. Esse motor já vem de 2 ou 3 corridas, a próxima troca não é nem nessa, é na outra. E aí é que vem o detalhe. Talvez esse grande prêmio da Hungria com esse motor ainda dê. Agora, se for para Spa, se for para uma pista um pouco mais forte, a Williams ficaria para trás. Que exige mais, né? Exatamente. Esse negócio de 5 motores por ano, eu acho que não está sendo uma boa saída, não. Ah, é para economizar, é para não sei o que, mas, é a Fórmula 1. Será que com... Aqui eu vou levantar a bola, até quero que os três comentem. Será que com a chegada da Liberty Media, esse papo de economizar demais não pode dar uma abertura pelo fato de ter um novo gestor, querer uma categoria um pouco mais disputada? Porque enquanto era o Bernie, ele já estava querendo reduzir custos porque estava ficando caro demais. Com um novo proprietário... Mas hoje você só vira fazer isso se você criar uma categoria B dentro da Fórmula 1, como aconteceu em 86. Se você não fizer isso, não tem como, porque você não... O mesmo investimento da Force Indy não pode ser o mesmo investimento da Ferrari. E você, às vezes, criar um segundo regulamento para ter isso, porque você não pode ter... Se esqueça, a gente temos a própria... Como é que fala? As equipes menores, qualquer uma delas não vai ter como arcar. Ah, não, sim. Acredito que a própria Force India, a Williams, a Sauber, a Haas, essas equipes, a própria Toro Rosso não teriam como se manter com essa quantidade. O que você pode fazer com a abertura, igual eles estão falando em 30 carros, com a entrada das montadoras você consegue abrir mais esse leque de investimentos. Quando a equipe é privada, é mais difícil. Então vamos ver como com essa entrada, porque senão ele vai ter que fazer... Aí voltar aquela ideia da Ferrari de 3 carros. As equipes top são obrigadas a botar 3 carros, você tem aí 4, 5 equipes, você tem 12, 15 carros disputando um campeonato e mais 15 carros disputando a Série B, dentro da mesma corrida. Você daria mais emoção, acho que é uma saída. É uma saída. No campeonato, o Vettel é o líder com 177 pontos, o Hamilton é o segundo com 176, o Bottas o terceiro com 154, o Ricciardo o quarto com 117, o Massa caiu para 11º com 23, isso porque o Hülkenberg subiu para 10º com 26. Próxima corrida, 30 de julho, na Hungria, uma pista que não é favorável para o time Williams. O Williams não anda bem em pista travada de jeito nenhum. Isso daí, se fosse alguns anos atrás, eu falaria que essa corrida era desenhada para a McLaren, pelo tipo de carro que a McLaren tem. Hoje, com esse motor, ela não vai conseguir andar lá atrás. Não vai conseguir. Não, ela não vai andar totalmente lá atrás, por causa que o Alonso conhece muito a pista, não exige tanta potência do motor, tem um traçado ali, então capaz que a McLaren ande um pouco mais à frente, mas não tanto quanto esperado. É isso aí, meu caro Pedro Rodrigo, eu cansei de falar. Fazer as apostas? Apostas? Quer fazer apostas? Vamos lá, esse final de semana tem Stock Car em Curvelo. Quem que leva? As 2 corridas, quero os 2 vencedores. Vou começar por você, Zico, vamos lá. Curvelo, cara, eu vou torcer para Max Wilson. Certo? E... Rapaz, ó, na segunda corrida eu vejo forte o Barrichello. Tá, segunda corrida, Max Wilson vai ganhar. Rodrigo. Acho que na primeira corrida que nem ele, o Marcos está guiando muito. E na segunda corrida eu acho que vai dar o Serra. Daniel Serra, tá dando as 2 para o mesmo time. Pedro Rodrigo. Eu? É. Bom, eu acho que vai dar uma vitória do Daniel. O Daniel vem num Certo. ascendente muito bom. Eu acho que a segunda corrida vai dar pro Diego Nunes. Aê. Tá certo, eu vou apostar na primeira corrida no Thiago Camilo e na segunda eu vou de Ricardo Maurício. Eu vou nesses 2 pilotos aí. Teremos Superbike aqui em São Paulo. Pedro Rodrigo, quem leva? Eric Granado, né? Não, acho que é o nome do campeonato do ano inteiro, velho. Depois do que ele fez na Europa esse último final de semana... Venceu 2 corridas lá na Espanha. Zigomar? O Eric está numa fase fantástica, né? Vai ser ele mesmo. Vai ser ele mesmo, Rodrigo? Acharia o Alexandre Brown. Tá certo, você apostou. Ele ainda anda muito, né? Eu também vou acompanhar os colegas, eu também vou de Eric Granado, porque o garoto tá guiando demais, tá difícil de tirar aí a vitória dele.
Eu ainda quero saber o que aconteceu na última corrida para ele tomar aquela penalização de 30 segundos. Que tirou ele da primeira e jogou ele para a 10ª colocação. Eu ainda quero saber um pouco mais sobre isso. Quem sabe nesse final de semana a gente acaba descobrindo. Né? Deixa esse off, deixa isso para lá. Suspense. Isso aí. Pedro Rodrigo, chegamos ao final. Agradecer os apoiadores aí, rapidinho, começar com os pilotos do kart. O Enzo Bortolato, ele que é piloto de kart, moleque novo aí, que vem para despontar. Temos também o Fernando Crossi, lá do Brasileiro de Turismo, e também aí participou do Brasileiro de kart, né? Foi tocado, teve uns problemas, mas curta lá. Foi tirado. Fazer o quê? Na Fórmula V, a gente temos o Cristiano Denardi e o César Alberto Otazu. Na Fórmula 1600, o Ricardo Hag. Na World Stock temos o Rodrigo Elal, o Karim Machata, o Rafael Lopes e o Arnaldo Santos. Na Sprint Race, o Gabriel Lusquinhos, o João Rossati e o Vinícius Margiota. No Marcas Paulista temos o Ale Pepe, o Ale Seda e o Francisco Júnior. Já na Fórmula 3, o Juliano Raussi, o Léo Barbosa e o Ayrton Santos, sempre lembrando de curtir aí a fanpage deles, ajudar aí nossos pilotos, que quem gosta, né, pode acompanhar mais de perto eles aí. Agora, cadê a birosca? Isso. Cada vez melhor. Vou falar aí com você. Tá tudo na sequência também. Tá igualzinho, tá certinho, você viu, né? Agradecer as empresas, em primeira mão a Mitsubishi Motors. Vai lá, visita o site, visita a fanpage e veja os últimos lançamentos da marca. Agradecer também a Escola de Pilotagem Interlagos. Você quer se tornar um piloto? Entre em contato e fale com o Antônio na Escola de Pilotagem Interlagos. Agradecer também a Simples Informática. Você que precisa arrumar o seu computador? Entre em contato com o Danilo ou com a Lê lá na Simples Informática. Agradecer também a Pure Dog. Você que precisa de ação especial, hospedagem, passeio com o cachorro, entre em contato na Pure Dog. Agradecer também ao High Speed Roast. Você que precisa hospedar site, desenvolver site, assessoria de imprensa, assessoria de redes sociais, entre em contato na High Speed Roast. Agradecer também a CSN Informática e Eventos. Você que vai fazer eventos, precisa de alguém para cuidar das suas redes de tecnologia, ou você que é dono de autoescola e precisa de simuladores, entre em contato com o Cássio na CSN. Agradecer também o Empório das Letras Interlagos. Vocês gostam de livros, vinis e produtos do mercado geek? Vai lá fazer uma visita lá para o Léo Taconi no Empório das Letras Interlagos. Agradecer também o Beto Preparações. Você que precisa mexer no seu carro antigo, você que precisa de um preparador para o seu carro de corrida, ou você que precisa de um mecânico para arrumar o teu carro mesmo, entre em contato lá na Beto Preparações, lá com o Betão. Agradecer também as equipes de Fórmula 3, em primeira mão a Procar, curta lá a fanpage, vai lá, acesse o site. Agradecer também a Cesário Fórmula, curta lá a fanpage, acesse o site dele. Agradecer também a Imagic Signs. Você que precisa adesivar o seu carro, entre em contato com o Renato lá na Imagix. Agradecer também a Torgs Race, a Torgs que teve corrida esse final de semana. Quem não assistiu pode buscar aí o programa Raio X Garage, que está lá a matéria com um resuminho como foi a corrida. Próxima etapa, dia 6 agora de agosto, no dia da Stock Car, né, lá no Velocitar. Mas quem quiser participar, os 3 primeiros que falarem que viu aqui vão ter um desconto na inscrição. Fala lá com o Barba que viu aqui, os 3 primeiros vão ganhar desconto. Agradecer também o pessoal da THR Kart, que também teve a primeira etapa do seu campeonato esse final de semana. Não foi um final de semana muito feliz, infelizmente, muita disputa, mas vamos deixar aqui os nossos sentimentos à família lá do piloto da Strong,
O piloto teve um problema dentro do kart, né? Passou mal, acabou, não conseguiu, reanimaram ele ali, mas não conseguiu chegar até o hospital. Então aqui a gente deixa toda a força pro pessoal da THR. E agora, pilotada, galera, é para vocês. Ninguém pede na hora de tirar a carteira anual para você fazer um exame médico à toa, pede? Não, vocês são legais, vocês gostam, tudo bem, vocês não são profissionais, mas não custa vocês se cuidarem, fazerem alguns check-ups anuais, dar uma olhada, para você poder curtir sem se preocupar, né? Acho que é mais por aí. Vai ter corrida no próximo mês, se inscrevam lá na THR. Agradecer também a Electric Sound. Electric Sound está com loja nova lá no Morumbi, mas temos loja em Alphaville, na Zona Norte, na Zona Leste. Entre em contato lá na Electric Sound. Agradecer também ao nosso diretor de imagem, o Guilherme Sato. Você que vai fazer um evento, precisa de alguém para filmar ou fotografar o seu evento, entre em contato com o Guilherme Sato. Agradecer também os sites. Em primeira mão, o site Revista Sport Motors, o site Templo dos Esportes, o portal High Speed totalmente atualizado, e também pedir para vocês curtirem lá nossas fanpages, acessarem lá, se inscreverem no nosso YouTube e também se inscreva lá no portal High Speed lá do Instagram, sempre acompanhando as nossas coberturas. De domingo tem um monte de foto aí lá do kart, então acompanha a gente lá, participa aí. E você que quer nos apoiar, está aparecendo aí para vocês, entre em contato. Cota especial para piloto High Speed, temos cota para empresa, para pessoa física. Entre em contato, todo mundo que puder nos ajudar, que a gente vai conseguir melhorar aqui o nosso trabalho, né, Matheus? É isso aí, meu caro Pedro Rodrigo. Rodrigo, muito obrigado por ter vindo. Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço o convite e quero desejar boa sorte para o Zigomar no próximo final de semana na Fórmula V que ele vai correr. Muito obrigado. É isso aí. Zigo, muito obrigado por ter vindo. Você que chegou ontem no Mato Grosso, uma viagem longa. Para quem já foi lá para Campo Grande, aqui de São Paulo. Pelo menos aproveitou, levou a família inteira para fazer uma coisa diferente. Passaram uma semana lá em Campo Grande, lá. Legal. Cidade bonita, eu já tive o prazer de estar em Campo Grande, tem parente para aqueles lados. Pouco lá. quente, mas pouco quente, assim, 45 Não, graus. mas ontem, quando eu saí, de manhã, acordei e estava 9 graus. Olha lá, que beleza. Pouco Mas quente. lá começa o dia assim, eu lembro, eu fiz uma Fórmula Renault lá, a gente saiu do hotel, tava 8, 9 graus. Deu 9 horas da manhã, tava 35. Nossa. Deu a hora da largada, debaixo da tenda a gente mediu com aquele eletrônico, né? Daí bateu lá 45 graus. Nossa, que Debaixo da loucura isso. tenda. Campo Grande é uma coisa fora do comum. Uma cidade- Mas ontem o frio chegou lá e acho que a máxima que ia fazer acho que era 20 ou 22. E esses dias está bem frio lá. Quero mandar um abraço pro pessoal lá de Campo Grande. É uma cidade muito legal. Me identifiquei bem com Campo Grande. Eu acho uma cidade que eu moraria lá tranquilamente. Uma cidade que é muito parecida com São Paulo, no aspecto até o jeito deles falarem é bem parecido com o paulista. E me receberam muito bem, e depois de muitos anos eu consegui trazer uma vitória de lá. Com certeza vai ser uma cidade que eu vou ter guardado com um carinho muito especial no meu coração. E aproveitar, eu queria dedicar essa vitória de Campo Grande para a avó da minha esposa, que é minha avó também, vó Nairi, que ela hoje foi chamada por Deus e que ela vai fazer muita falta nas nossas vidas, mas a vida é assim. Não é isso aí. É isso aí, Zico. Obrigado por ter vindo aqui. Fica aqui os nossos sentimentos de toda a família High Speed, para sua família, para sua esposa, para todo mundo. A gente sabe a dor que é isso. Pedro, aquele abraço. Aquele abraço, final de semana, muita moto, nós vamos estar lá na moto. Segunda-feira, High Speed News aí para vocês. É isso aí. Para você também que está aí do outro lado, um grande abraço. Tudo de bom. Acompanhe aí highspeed.com.
highspeedbrasil.com.br, entre lá, acesse, nos acompanhe. Um grande abraço e até o próximo Alucinados por Velocidade.